O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Queremos saudar de modo todo particular aos irmãos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré, pela internet, através dos televisores, dos celulares, dos computadores. Um bom e santo dia para todos. Este Evangelho nos narra uma das poucas vezes em que Jesus usou de violência. Talvez seja a única, pelo menos que nós tenhamos conhecimento através dos Evangelhos. E alguém diria: como pode Jesus, manso e humilde de coração, brandar o chicote, o flagelo, dentro do templo contra aqueles vendedores? O que é isso, Jesus? Por que estás irado? E alguém dirá: mas padre, a ira não é pecado? A ira, pecado é falta de paciência. A ira que Jesus está manifestando é a santa ira, é diferente da ira pecado. O que é a santa ira? A santa ira é a indignação diante do mal. É o que nos faz reagir diante de uma coisa errada. É o que nos faz dar o grito de alerta, de dizer: ei, não queime esse mendigo, porque ele é um filho de Deus. Como nós sabemos, por falta de grito se perde uma boiada. Então, isto é a santa ira. Quando nós vemos o mal, nós ficamos indignados e queremos corrigi-lo, seja em nós ou seja nos outros. Então, a correção, muitos se esquecem que a correção faz parte da misericórdia. Aliás, corrigir os que erram, ou, se for preciso, castigá-los, é uma das 14 obras de misericórdia. Sim, porque há pessoas que pensam que a justiça dispensa a misericórdia, que são separadas e contrárias. Lê do engano. Pontífice Emérito, o veneradíssimo Bento XVI, já nos recordava que a misericórdia supera a justiça, mas não a dispensa. Pelo contrário, a exige. E Santo Tomás de Aquino nos ensina que a misericórdia sem justiça leva à ruína. Isso mesmo, a misericórdia sem justiça leva à ruína. É passar a mão na cabeça, e não pode. E Santo Tomás diz mais ainda, que por sua vez a justiça sem misericórdia vira crueldade. Então, a pergunta que nós colocávamos no início da nossa reflexão: por que estás irado, Jesus? Jesus está irado porque ele viu o templo, que deveria ser casa de oração, está
desviada da sua função original, se transformando em um mercado. Por que isso aconteceu? No templo de Jerusalém se fazia o sacrifício de animais. Então as pessoas não tinham como andar com um boi, com 2, com 10. Então chegavam lá e compravam os animais para o sacrifício. Não se podia usar a moeda romana, porque a moeda romana tinha a esfinge do imperador, que era considerado um deus pelos pagãos. Então tinha que se trocar pela moeda do templo de Jerusalém, que não tinha a imagem nem do imperador e nem dos deuses do império, que tornava esta moeda imprópria para o pagamento dos dízimos e das ofertas. Por isso os cambistas estavam ali. Mas a questão era não eles estarem ali. Eles estavam dentro do templo. Isso deveria ser feito fora. Então Jesus vem pôr ordem na bagunça. Jesus vem corrigir o que estava errado. Por isso que ele, tomado de santa ira, de indignação diante do mal, reagiu. Porque infelizmente muitas vezes só a disciplina, a correção e por vezes a violência é capaz de conter os maus, os que estão descontrolados. É o último recurso que nós devemos usar, mas infelizmente, contra aqueles que acreditam na força, só podemos usar a força. Já que não querem se ceder à força da razão, tem que ceder à razão da força. Então, meus irmãos, Jesus não faria nada que fosse errado ou condenável. Ninguém se espante diante dessa reação de Jesus, porque deve ser a reação do cristão diante de tudo que é mal, reagir com a santa ira. Nós devemos ter essa coragem que Jesus teve. Tanto é que não houve ninguém que ousasse repreender Jesus. Ei, Jesus, o que é que você está fazendo aqui? Ninguém teve essa coragem, porque sabiam que ele estava certo. Meus irmãos, era como se durante a missa, no meio do povo, estivesse passando alguém vendendo coisas, né? Vendendo, né? Você já pensou? Nós estamos celebrando aqui a missa, o sujeito passa: pipoca! Pipoca quentinha, pipoca doce, pipoca salgada, pipoca colorida. Borracha para panela de pressão. Borracha para panela de pressão. Não é o momento, não é a hora. Jesus não bateu naqueles homens porque eles estavam trabalhando, mas sim porque eles estavam trabalhando num local inadequado e na hora inadequada. Então, meus irmãos, precisamos fazer as coisas de acordo, porque o certo é certo e o errado é errado. E não adianta tentar passar o errado pelo errado, porque até uma criança de 2 anos vai saber que está errado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, mas não era bobo. Não era bobo. Não deixemos, não confundamos bondade com bobagem. Muitas pessoas confundem, né? Ah, fulano é tão bonzinho. Nós não temos que ser bonzinhos, nós temos que ser justos. Temos que buscar a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.